Manifesto Comunista, Karl Marx, Friedrich Engels, editorial Boa Tempo, edição 2010. O Manifesto Comunista de 1848, segundo Harold Lasker. Itens 1 a 4, páginas 169 a 199. O Manifesto do Partido Comunista foi publicado em fevereiro de 1848. De seus dois autores, Karl Marx, que estava então com 30 anos, e Friedrich Engels, com 28. Ambos, além de possuírem um amplo conhecimento da literatura do socialismo, relacionavam-se com a maior parte dos setores de agitação socialista na Europa Ocidental. Eram amigos íntimos havia 4 anos. Cada um deles publicara livros e artigos que marcaram época na história da doutrina socialista. Marx vinha de uma tempestuosa carreira de jornalista e filósofo social. Já era incômodo aos governos reacionários, a ponto de ter que se refugiar em Paris e Bruxelas. Engels havia passado aproximadamente 15 meses de sua aprendizagem em comércio na firma de seu pai em Manchester. Em fins de 1843, após o serviço militar e sua conversão ao socialismo, completada com a adesão à ideia de Moses Hess de que o problema central da filosofia alemã era a questão social, questão essa que só poderia ser resolvida em termos socialistas. Conhecer então profundamente as condições da Inglaterra. Compreendeu a razão do conflito entre os maiores partidos políticos, as implicações do socialismo irlandês, então sob a liderança de Daniel O'Connell, e todos os problemas do movimento cartista. Apreciou a significação do cartismo e juntou-se às suas fileiras. Tomou consciência da importância da obra de Robert Owen e sua influência. Engels fora um leitor fervoroso de Northern Star e, após o verão de 1843, mantivera relações cordiais com George Julian Harner, na época depois de Fergus O'Connor, a principal figura do jornal e de um dos poucos cartistas conscientes das condições e dos movimentos da Europa continental. Engels já escrevera várias vezes no jornal de Owen, Novo Mundo Moral, destacando-se entre suas contribuições o ensaio muito bom sobre o cartismo de Carlyle e uma notável crítica à economia política clássica. Após seu retorno a Barmen, do outono ao fim do inverno de 1844-45, publicou A Situação da Classe Operária na Inglaterra, nota 1, publicada em inglês por George Allen e Irving Limitada, no Brasil, Global, 1986. Sem dúvida influenciado pelo trabalho anterior e muito interessante de Bourret, nota 2. La misère des classes laborieuses en France et Inglaterra, Paris, 1840, 2 volumes. Sem dúvida influenciado pelo trabalho anterior e muito interessante de Bourret, mas com uma vivacidade e um poder de generalização filosófica muito além do alcance destes. Estava convencido de que o antagonismo de classes médias e o proletariado era a chave essencial da história do futuro. Nenhuma aliança na história é mais famosa do que a de Marx e Engels, e as qualidades de um complementavam as do outro. Marx era essencialmente um pensador que vagarosa e angustiadamente atingia o centro do problema. Às vezes escritor de notável brilhantismo, não raro era difícil e obscuro, porque seu pensamento se tornava rápido ou profundo demais para ser posto em palavras. Excepcionalmente erudito, sua preeminência em cultura era conhecida por todos os jovens hegelianos da Alemanha. Em sua época, possuía algo da natureza pouco prática do Goethe alemão, uma preferência pela sistematização e uma tendência a um gênio irracível, em geral causada pela exaustão nervosa de uma cabeça que não cessa nunca de refletir. Possuía uma fantástica tenacidade mental, uma paixão pela liderança, uma ânsia de ação, jamais totalmente satisfeita. Devido às dificuldades encontradas desde o início de sua carreira, sofria de uma melancolia lúgubre, um desejo de reconhecimento que o tornava frequentemente desconfiado ou soberbo, e apesar da abnegação nobre que marcou toda a sua vida, era introvertido, de modo que, fora da sua família e de um pequeno círculo de amigos dos quais Engels era sempre o mais íntimo, achava normalmente mais fácil ter em relação aos outros o desprezo ou o ódio do que o respeito e a afeição. Havia também traços afáveis no caráter de Marx, mas aparecem mais claramente em sua vida privada do que em sua faceta de agitador ou de filósofo social. Além disso, seu intenso poder de diagnose e de estratégia raramente permitia-lhe disfarçar a convicção íntima da superioridade intelectual, de modo a permanecer em termos cordiais com os
componentes de cada fase do movimento, que ele estava ansioso, em geral altruisticamente, por dominar. Engels possuía uma mente viva e ágil. Era sempre simpático, geralmente otimista, com grandes facilidades tanto na ação prática quanto em se dar bem com os outros. Desde cedo, soube onde ir, mas tinha autocrítica suficiente para reconhecer que não poderia nem caminhar sozinho, nem ser o líder da expedição. De muita leitura, com uma imensa capacidade de lidar com grandes quantidades de material, era mais acessível do que profundo. Totalmente destituído de inveja ou vaidade, possuía uma natureza tranquila que jamais se perdia nas dificuldades do pensamento. Após um breve momento de dúvida por ocasião do primeiro encontro com Marx, aceitou a posição de Fidus, Schatz, e nunca lhe ocorreu, numa amizade de 40 anos, marcada apenas por um curto desentendimento, pôr em dúvida seu dever de ajudar Marx da maneira que lhe fosse possível. Era melhor organizador do que Marx, tendo uma intuição mais imediata das necessidades práticas da situação. Era mais rápido em descobrir o que fazer do que em reconhecer as profundas relações históricas das quais provinha a necessidade de ação. Se Marx lhe proporcionara certos rasgos de filosofia que, por si, não alcançaria, ele expunha a Marx as realidades econômicas com uma perspectiva nova que Marx dificilmente perceberia. Por exemplo, mostrou a Marx a importância da Grã-Bretanha na Revolução Histórica de metade do século XIX, numa época em que este ainda considerava a Alemanha como fator central desse desenvolvimento. De qualquer modo, mesmo sem ele, Marx seria um grande filósofo social da esquerda, mas com ele pôde levar a sua magnífica capacidade intelectual a imensas implicações práticas. A aliança dos dois realizou-se quando os partidários do socialismo formavam grupos incoerentes em doutrina e ação. Ao terminar, já haviam lançado as bases de um movimento mundial que possuía uma filosofia bem integrada da história e um método claro de ação para o futuro, diretamente proveniente dessa filosofia. Quando Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista, eram não somente amigos íntimos, mas também reuniam uma perspectiva fundada em firmes bases filosóficas com um profundo conhecimento histórico e contemporâneo incomparável naquele tempo em suas relações com os problemas do desenvolvimento social. Ambos haviam se entusiasmado pela dialética hegeliana, praticamente desde os primeiros contatos com ela. Atraíram-se primeiro pela esquerda hegeliana, superando-a depois a ponto de, como disse Marx, virar Hegel de cabeça para baixo. Os dois conheciam pessoalmente a tirania dos príncipes alemães, sempre brutais, sempre mesquinhos e sempre burocráticos. Perceberam que o poder estatal era utilizado para manter um determinado sistema de relações jurídicas baseado numa dada forma histórica de produção. Compreenderam que nada se poderia esperar da aristocracia e muito pouco das classes médias, e que somente um proletariado conscientizado poderia dele apoderar-se. Compreenderam que sem essa tomada de consciência nada poderia impedir a exploração dos assalariados por seus patrões, e que todo agente social, desde o pietismo das igrejas e a pressão dos jornais limitados pela censura, até a utilização deliberada do exército e da polícia, serviria para enfraquecer qualquer rebelião contra essa exploração. Sabiam que toda sociedade é uma sociedade de classes, que sua educação, sua justiça e seus hábitos eram sujeitos aos interesses da classe que possuía os instrumentos do poder econômico. Perceberam que, conforme o famoso aforismo de Marx, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Compreenderam também que a liberdade nunca é outorgada de cima, mas precisa ser conquistada de baixo. No entanto, só pode ser conquistada por homens que possuam tanto uma filosofia quanto qualidades práticas. Ambos desmascararam a superficialidade das igrejas oficiais, ressaltando as incoerências entre a prática oficial e a real. Além disso, como Marx acrescentou mais tarde na famosa edição As Teses sobre Feuerbach, compreenderam a missão prática da filosofia. Até aqui, escrevia Marx. Era a missão dos filósofos interpretar o mundo, agora é nossa missão transformá-lo. Fora para garantir tal transformação que se aliaram. Desculpe. A base histórica de sua teoria já era bastante ampla quando escreveram o Manifesto Comunista. Marx não era apenas um filósofo competente ou um jurista de cultura. Já lera muito sobre a história alemã, fizeram um estudo profundo do século XVIII na França, sobretudo das consequências de 1789, sempre insaciável. Iniciara estudos notáveis de história e teoria econômica inglesa, que culminaram na publicação do primeiro volume de O Capital, nota 3, publicada em inglês por George Allen e
Unvi Limitada. No Brasil, Abril Cultural, 1983. Em 1867. Engels conhecia detalhadamente o movimento operário na Inglaterra, desde o término das guerras napoleônicas. Conhecia os movimentos cartistas e sindicais de maneira incomparável em sua época, não só internamente, como também em suas implicações históricas nas condições contemporâneas da Europa. É importante ressaltar que, além do conhecimento especializado, Marx e Engels, e sobretudo Marx, tinham uma cultura geral extraordinária. Ambos poderiam dizer, com razão, que se constituíra numa determinação pessoal. Eram ambos polímatas, e uma das características marcantes que desde cedo partilhavam consistia no interesse pelo papel da ciência no contexto de cada época, no que pelo seu próprio desenvolvimento influenciou as relações humanas. Poucos estudiosos famosos da filosofia social estavam tão bem preparados, apesar de jovens, para a tarefa a que se propuseram. Ponto 1. O Manifesto Comunista teve suas origens na união de alguns grupos revolucionários exilados, consequência inevitável de uma época de repressão e reação. Embora a Revolução de Julho de 1830 na França e a Rebelião Francesa de 1831 na Polônia exercessem algumas influências na Alemanha, em verdade não foram de maior interesse. No entanto, alguns homens permaneceram insatisfeitos e ansiosos por ampliar a agitação. Entre esses encontrava-se um jovem fabricante de escovas, Johann Philipp Becker, 1809 a 1884, que percebeu a necessidade de algo mais além de manifestos e reuniões. Corajosamente organizou grupos secretos de conspiradores visando a preparação de uma revolução armada. Foi preso em 1833 devido a essas atividades. Tais grupos eram valentes e enérgicos, atacavam prisões, libertando seus camaradas, distribuíam publicações secretas, chegando até mesmo a tentar assaltar quartéis em Frankfurt para conseguir armas. Alguns dos homens que foram ajudados a fugir da prisão, notadamente Karl Schapper e Theodor Schuster, dirigiram-se para Paris. Aí fundaram, em 1833, com outros exilados alemães, uma sociedade secreta que se chamou Sociedade dos Exilados. Esta não permaneceu unificada por muito tempo. Schuster deixou-se influenciar por Blanc, então líder socialista revolucionário de Paris, e sua ferrenha propaganda do blanquismo causou uma cisão na sociedade. Schuster e outros deixaram-na indo formar uma organização própria que chamaram Liga dos Justos. Organização esta que participou do levante blanquista de 1839 em Paris. Seus membros foram para a prisão. Ao serem libertados, alguns decidiram, sob a liderança de Schapper, emigrar para Londres, onde a polícia era menos hostil aos estrangeiros participantes de agitação política. Aí, em fevereiro de 1840, formavam uma nova organização que se chamou, talvez para dissimular, Sociedade Educacional dos Trabalhadores. Parece que a velha Liga dos Justos desapareceu como sociedade, sobrevivendo apenas em pequenos grupos de trabalhadores, em cidades como Londres, Paris, Bruxelas e Genebra. Embora se familiarizassem com os grupos esquerdistas dos lugares para onde emigraram, em geral formavam grupos de exilados alemães que discutiam entre si ardorosamente a maneira habitual do emigre. Um dos mais conhecidos membros da Liga dos Justos era o alfaiate alemão William Wakeling, que se estabeleceu em Paris em 1837, tornando-se um fervoroso discípulo de Blanc. Foi sob sua influência que, em 1838, Wakeling publicou um panfleto em defesa do socialismo revolucionário chamado A Humanidade como é e como deveria ser. Tendo participado do levante de Blanc de 1839, fugiu para a Suíça, onde se estabeleceu por alguns anos, formando grupos de trabalhadores que pensavam como ele. Em 1842, Wakeling publicou As Garantias da Harmonia e da Liberdade, livro no qual ressalta a influência de Blanc. Refutou a ideia de que o socialismo possa ser atingido pacificamente. Defendeu a necessidade de se provocar uma revolução e argumentou que o elemento mais seguro para o seu desencadeamento era o Lumpenproletariat, aqueles que não possuíam trabalho fixo, os desabrigados, até mesmo as classes criminosas que nada têm a perder ao participar da destruição da ordem vigente. É interessante notar que, quando esteve na Suíça, Wakeling se encontrou com Bakunin, conseguindo sem dúvida alguma influenciar as ideias dessa notável personalidade russa. A publicação do livro de Wakeling causou sua prisão e a de alguns camaradas seus pelas autoridades suíças. Solto, foi expulso da Suíça para a Alemanha. Aí, a permanente vigilância da polícia o obrigou a vagar de um lugar para o outro, até que decidiu, em princípio de outubro de 1844, ir para Londres.
Seu renome aí já era considerável, mesmo fora de círculos alemães, e uma grande reunião internacional foi organizada em sua honra. Participaram da celebração não apenas exilados franceses e alemães, mas também ingleses, cartistas e sindicalistas. O interesse que se criou foi bastante para que Schapper fundasse, em outubro de 1844, a Sociedade dos Amigos Democratas de todas as nações, que se esperava que fosse o centro unificador de todos os membros da esquerda que reconhecessem a necessidade da conquista revolucionária do poder político. Naturalmente, nos primeiros meses de sua estada em Londres, Wheatland teve grande influência na nova organização, mas isso não durou muito. Alguns membros da sociedade, como Schapper e seus amigos, haviam tido um contato maior com o movimento trabalhista inglês, conheciam pessoalmente Robert Owen e líderes sindicais, e se opuseram às ideias definidas por Wheatland. Ele considerava as camadas pobres da sociedade, sobretudo as criminosas, como os arquitetos principais da Revolução. Não via na classe trabalhadora em si qualquer significação histórica. Como bom discípulo de Blanc, considerava como esforços inúteis a propaganda constante e a preparação para a ação. Acreditava na rápida destruição do governo organizado por um ataque de surpresa por parte de um pequeno grupo de ousados revolucionários. Estes instaurariam imediatamente a ordem comunista a ser governada por uma pequena comissão de sábios semelhante aos dirigentes da República de Platão. A fim de manter a adesão das massas, achava indispensável que o novo governo apoiasse a religião. Cristo seria considerado fundador do socialismo e a nova igreja pregaria um cristianismo sem dogmas incompatíveis com seus serviços junto aos pobres e sofredores. Não existe nenhuma dúvida sobre a capacidade de Wheatland ou sobre sua sinceridade. O testemunho de Heine, após conhecê-lo, é prova suficiente disso. Mas também não há dúvida de que, apesar de seu valor, Wheatland possuía poucas noções de proporção e considerava a crítica uma prova de amizade. Isso está claro em sua indecisão a respeito de um comunismo ser ou não ser mais importante do que a criação de uma língua universal. No entanto, com todos os seus defeitos e excentricidades, Wheatland exerceu grande influência sobre os socialistas europeus. Mesmo antes de conhecê-lo, Marx já escrevia sobre sua estreia veemente e brilhante. Ele e Engels estiveram várias vezes com Wheatland em 1846, quando Marx se refugiara em Bruxelas após seu exílio da França. É também sabido que eles consideravam os grupos dos quais Wheatland era o principal intelectual mais importantes do que todos os outros, e que pretendiam formar uma espécie de internacional socialista a partir deles. Engels afirma que Marx havia começado a estudar um esquema para um congresso desse tipo a realizar-se em 1845-46 em Verviers. Mas esse interesse por Wheatland e as relações com ele foram de curta duração. Eles divergiam muito, segundo o próprio Wheatland, em questões de método. Wheatland insistia em que uma revolução estava pronta a ser feita no momento em que se garantissem líderes decididos e a adesão do Lumpenproletariat. Marx defendia a necessidade de uma propaganda bem feita. Queria socialistas de caráter que soubessem combinar a análise teórica com um poder eficiente de agitação e organização. Condenava sempre a ingenuidade de qualquer doutrina socialista que considerasse a boa vontade da burguesia como uma forma de mudança. Como tudo isso era um anátema para Wheatland, e como provavelmente ele se ressentia do desafio que Marx representava à sua liderança, os dois não puderam trabalhar juntos. Na primavera de 1846, Wheatland deixou Bruxelas pela América. Marx e Engels dedicaram-se, então, ao fortalecimento da Sociedade Educacional dos Trabalhadores. Organizaram-se conferências para seus membros. Formaram grupos semelhantes em Londres e em Paris, assim como na Alemanha e na Suíça, mantendo permanente contato com eles. Apesar da documentação incompleta que temos, Bruxelas parece ser, durante a estada de Marx, o centro de onde partiam os planos de instrução e agitação. A energia com que Marx se dedicava ao seu trabalho deve ter sido a razão que levou Moll a vir vê-lo em Londres em princípios de 1847, a fim de verificar o que estava sendo feito por esse comitê. Parece também que nesse encontro se decidiu marcar um simpósio dos delegados dos vários comitês internacionais. Esse congresso reuniu-se em Londres no verão de 1847. Engels representou o Comitê de Paris e William Wolff, a quem Marx dedicara mais tarde o primeiro volume do Capital. Representou o de Bruxelas. Marx não compareceu. Os vários delegados fundaram a Liga dos Comunistas, com uma constituição provisória a ser ratificada pelos comitês correspondentes. Decidiu-se redigir uma declaração geral de princípios e publicar um
um periódico popular, o Comitê Londrino Periódico Popular. O Comitê Londrino chegou mesmo a imprimir uma cópia experimental. Isso é interessante pelo ataque ao utopismo de Cabet, que estava organizando ativamente seu plano de fundação de uma colônia socialista na América, a ser chamada de Icária, como seu famoso livro. Não se conheceu nenhuma outra edição daquele jornal. Deve-se acentuar que, conforme esses fatos, a Liga dos Comunistas, formada no verão de 1847, era uma nova organização central e não, como afirmara Engels, uma simples continuação da linha dos justos com outro nome. Esta última desaparecera devido às discórdias internas, deram lugar aos comitês correspondentes organizados por Marx e em grande parte dirigidos por ele em Bruxelas. A primeira conferência da nova Liga foi bastante bem sucedida para que fosse organizada, alguns meses mais tarde, uma segunda conferência a que o próprio Marx assistiu. Ele sabia que Engels, a força motriz do Comitê de Paris, esquematizara um catecismo comunista, embora pessoalmente preferisse a ideia de um manifesto comunista. Marx liderou a segunda conferência e, após uma obstinada e prolongada oposição, foi incumbido de redigir um manifesto para a Liga. Isso explica por que, em 26 de janeiro de 1848, o Comitê de Londres escrevera ao de Bruxelas, enviando também uma carta a Marx com uma decisão que de fato é uma ordem. Essa decisão deve ser transcrita em sua totalidade. Cita: o Comitê Central, por meio desta, autoriza o Comitê do Distrito de Bruxelas a comunicar ao cidadão Marx que, caso o manifesto do Partido Comunista, que ele se propôs a redigir no último congresso, não chegue a Londres antes do dia 1º de fevereiro, terça-feira, tomar-se-ão medidas contra ele. Na eventualidade do cidadão Marx não escrever o manifesto, o Comitê Central pede que os documentos a ele confiados pelo Congresso sejam devolvidos imediatamente. Em nome do Comitê Central e sob suas instruções, Schapper, Bauer e Moll. Fim da citação. Desta resolução surgem conclusões indiscutíveis. Está claro que o Comitê Central considerava Marx o redator do manifesto, cujas linhas gerais haviam sido determinadas na Conferência de Londres, em dezembro de 1847. Além disso, está claro que os documentos confiados a Marx serviriam para definir a estrutura do manifesto. Está claro também que, de acordo com o Comitê, a responsabilidade da redação do manifesto cabia apenas a Marx, não se encarando Engels como seu colaborador ou assistente. Isso explica a natureza pessoal das cartas trocadas pelos dois sobre o manifesto. Quaisquer que fossem os desejos da Liga, chegaram a um acordo sobre o tipo de documento necessário, decidindo-se não se guiar pelas instruções da Conferência de Londres, dadas a Marx. Isto explica ainda por que Engels sempre insistiu ser Marx o principal autor do manifesto, sendo ele um colaborador de menor importância em sua formulação. Parece também que o Comitê de Londres considerava Marx meramente como um intermediário de seus propósitos, pensando em confiar tal composição a outra pessoa, caso ele não respeitasse o tempo estabelecido. O pedido de devolução dos papéis indica que, se Marx não tivesse seguido a resolução de 26 de janeiro de 1848, a tarefa de redigir o manifesto seria dada a outro, provavelmente um membro da Liga em Londres. Marx conseguiu terminar seu trabalho a tempo. Deve ter enviado seu manuscrito a Londres por volta de 1º de fevereiro ou pouco depois, pois ele foi publicado em fins de fevereiro. Há aqui dois fatos importantes. Primeiro, que a data de sua publicação mostra que ele não precipitou ou influenciou a Revolução de Fevereiro em Paris, que estourou poucos dias após a publicação do manifesto em Londres. Segundo, não teve relação alguma com os levantes alemães desse ano, pois só passou a ser conhecido na Alemanha a partir de maio ou talvez junho de 1848. Nos seus primeiros meses, a circulação principal era entre os membros da Liga dos Comunistas, em Londres e Bruxelas. O manifesto veio ao encontro deles como a formulação definitiva de seus anseios. Foi aceito principalmente por alemães, alguns franceses, belgas e membros do movimento cartista de Londres. Embora sua perspectiva e tom fossem deliberadamente de cunho internacional, deve ter parecido à maioria de seus leitores como essencialmente relacionado aos conflitos entre o socialismo que tinha Marx como principal expoente, naturalmente com o apoio de Engels, e aquele de outros grupos. Tudo isto torna-se evidente ao se comparar a contribuição à história da Liga dos Comunistas, nota 4, Karl Marx e Friedrich Engels, obras escolhidas, Moscou, 1935, volume 1, página 3. Repetindo, tudo isso torna-se evidente ao se comparar a contribuição à história da Liga dos Comunistas, de Engels, a outros documentos da época. Sabemos que Schapper e Moll redigiram, em nome do Comitê de Londres, o esquema de um credo.
que circulou entre alguns membros e foi discutido por eles. Sabemos também que o Comitê de Paris estudara em um esquema proposto por Moses Hess, socialista alemão, esquema esse tão criticado por Engels que o comitê pediu que ele mesmo escrevesse outro. Engels foi eleito delegado de Paris à Conferência de Londres de dezembro de 1847 e elaborou um novo esquema. Rejeitou o termo credo e a ideia da Liga de um catecismo de perguntas e respostas, afirmando que a declaração deve abranger também um pouco de história. Conhecemos a carta de Marx de 24 de novembro de 1847, na qual propõe que a coisa se chamasse Manifesto Comunista. Disse a Marx que seu próprio esboço era simplesmente narrativo, muito mal ordenado, feito apressadamente. Instiga Marx a examinar seu estudo com atenção. Provavelmente o esboço enviado por Engels a Marx se relacionava com os problemas do proletariado internacional e era escrito de maneira a ser compreendido pelos trabalhadores. Se isso é exato, durante as 6 ou 7 semanas nas quais foi escrito o manifesto, Marx deve ter tido em seu poder a. o esquema de Schapper e Moll, b. a única edição de Kommunistische Zeitschrift de setembro de 1847, na qual, sob a insistência de Engels, sem dúvida, a divisa da antiga Liga dos Justos, todos os homens são irmãos, transformou-se no desafio histórico de trabalhadores de todos os países unidos. C. Talvez também a proposta rejeitada de Hess. D. Ainda as notas feitas por Engels a caminho de Londres. Esses talvez fossem os papéis que o Comitê Central de Londres queria ter de volta, caso Marx não escrevesse o manifesto até 1º de fevereiro de 1848. Em tudo o que escreveu, especialmente após a morte de Marx, Engels afirmou que as ideias principais do manifesto pertencem a Marx, devolvendo-se a ele o maior crédito tanto de seus princípios quanto a sua composição. Em grande parte, sem dúvida, isso é verdade, mas não se deve cometer o erro de subestimar o papel que coube a Engels, em sua natural modéstia e generosidade. Em primeiro lugar, embora a forma e o estudo do manifesto sejam tipicamente de Marx, no seu grau mais brilhante, há uma estreita semelhança entre ele e o esquema traçado por Engels a pedido da Liga de Paris. Além disso, se compararmos o manifesto com o trabalho em comum dos dois, a ideologia alemã, escrito entre agosto de 1845 e setembro de 1846, para o qual não conseguiram editor, ou com a famosa polêmica de Marx contra Proudhon, a miséria da filosofia, que, embora escrita somente por Marx, baseou-se em comum acordo com Engels em A Ideologia Alemã, torna-se então evidente que ambos formaram um cabedal comum de ideias que consideravam uma espécie de conta conjunta em um banco intelectual, e cada um podia movimentar livremente. Mesmo se, de acordo com o prefácio de Engels à edição alemã de 1883, nota 5. O prefácio é datado de 28 de junho, Marx morreu em 14 de março de 1883. Obviamente, escrito sob o impacto de uma profunda emoção, acreditarmos a Marx tudo o que Engels lhe atribui tão generosamente, não podemos subestimar o que Marx deve a Engels. Foi por intermédio de Engels que ele entendeu pela primeira vez o funcionamento do sistema capitalista e a importância do cartismo. Por meio dele, Marx o instruiu a respeito tanto da escola clássica da economia política inglesa quanto das economias socialistas inglesas em réplica àquelas desenvolvidas por homens como Rudkin, Thompson e Bray. Foi também por influência de Engels que surgiu a ideia de unir a economia socialista inglesa à filosofia materialista que os hegelianos de esquerda haviam elaborado ao virar Hegel de cabeça para baixo. E levando em conta o papel de Engels na Liga dos Comunistas de Paris e nas duas convenções de Londres, não é exagero admitir que a decisão da Liga dar a Marx a tarefa de redigir o manifesto se deve muito à habilidade de Engels como membro do comitê. Ninguém compreendia melhor do que Engels que, uma vez nas mãos de Marx, o documento teria uma repercussão maior do que um apelo da parte de uma organização com menos de 1000 membros. Seria a ordem de ação da vanguarda da classe trabalhadora que estava em várias partes da Europa a ponto de empreender uma revolução em grande escala. Um ou dois outros pontos merecem ser considerados. O manifesto foi publicado em Londres em fins de fevereiro de 1848, a partir de 3 de março. Começou uma publicação em série no Dutch Londoner Zeitung, o pequeno jornal dos emigrés alemães da Inglaterra. Em 4 de março, a política belga expulsou Marx do país. De volta a Paris, na semana seguinte, encontrou-se com Schapper, Bauer e Moll, representantes dos alemães de Londres,
e George Julian Harney e Ernest Jones, dos cartistas ingleses, a fim de discutir planos comuns. Decidiu-se como Marx escreveria a Engels que o Comitê Central da Liga se fixaria em Paris, tendo Marx como seu presidente. Um grande número de cópias do manifesto, talvez 1000 delas, chegou a Paris em 20 de março, e em princípio de abril outras começaram a chegar à Alemanha. No prefácio da edição alemã de 1872, Marx e Engels afirmam que a tradução francesa apareceu pela primeira vez em Paris antes de junho de 1848, e que a primeira tradução inglesa de autoria de Ellen Macfarlane apareceu no Republican de Harney em 1850, ocupando 4 números do mês de novembro desse ano. Na edição de 1872, Marx e Engels dizem que a versão polonesa apareceu em Londres pouco depois da versão original, assim como uma edição dinamarquesa. Uma edição russa, traduzida por Bakunin, foi publicada em princípio da década de 1860. Uma nova edição revista, traduzida por Plekhanov, apesar de Engels, em seu prefácio especial à edição alemã de 1890, atribuí-la a Vera Zasulich. Foi publicada em 1882. Em 1888, foi traduzida para o inglês por Samuel Moore, amigo de Engels, a qual foi editada em notas do próprio Engels, que foi publicada pelo conhecido socialista William Reeves. A primeira edição americana parece ter sido publicada em 1872 em Woodruff and Chapon Weekly. É possível que essas duas famosas feministas radicais a tenham publicado em virtude da remoção naquele ano dos centros de reunião da Internacional para Nova York devido às disputas internas entre os marxistas e os adeptos de Proudhon e Bakunin. Atualmente, o manifesto existe praticamente em todas as línguas escritas do mundo. É interessante descrever o tipo de relações entre Marx e Engels e o movimento da classe trabalhadora inglesa antes da publicação do manifesto. O primeiro contato foi feito pessoalmente por Engels quando escrevia a situação da classe trabalhadora na Inglaterra em 1843, por intermédio de Mary Burns, com quem começou a viver logo após sua chegada a Manchester. Conheceu John Watson, um alfaiate socialista que era um líder entre os owenistas, e James Leach, homem de caráter e capacidade entre os mais destacados cartistas de Manchester. No verão de 1843, Engels foi a Leeds, principalmente para encontrar George Julian Harney, então editor do Northern Star. Engels impressionou vivamente a Harney, e ambos permaneceram amigos até a morte do primeiro. É provável que tenha sido em virtude dessa amizade que Harney se tornou, com a exceção de Brotherry O'Brien, um dos poucos socialistas ingleses que antes da fundação da Internacional conheciam e se interessavam pelos movimentos socialistas na Europa. Foi talvez devido a esses contatos que Engels começou a escrever na imprensa trabalhista artigos destinados a explicar e a aumentar o interesse nos movimentos revolucionários estrangeiros. Em novembro de 1843, publicou no Novo Mundo Moral de Owen um artigo admirável sobre o desenvolvimento da reforma social no continente. Aí tentou mostrar que, embora existindo abordagens diferentes à questão, era inevitável a destruição do capitalismo na Inglaterra, na França e na Alemanha. Poderiam surgir divergências ocasionais, mas era urgente que os diversos movimentos se mantivessem em mútuo contato. Após sua volta à Alemanha, ele escreveu, em dezembro de 1844, no mesmo jornal, um segundo artigo chamado O Rápido Progresso do Comunismo na Alemanha. Nessa época, ele ainda declarava, talvez influenciado por suas relações então íntimas com Moses Hess, que a inteligência realizaria a Revolução Alemã. Certamente, ele achava difícil, no estado policial em que se encontrava a Alemanha, descobrir meios de exercer qualquer influência nos trabalhadores. Engels voltou à Inglaterra no verão de 1845 em companhia de Marx. Aí permaneceram várias semanas percorrendo Manchester e Londres, e foi nessa ocasião que Engels se tornou um cooperador assíduo do Northern Star e passou a defender que somente a classe trabalhadora poderia conseguir sua própria salvação, destruindo o poder da burguesia. Também durante essa visita, William Lovett, por sugestão de Karl Schapper, conclamou os cartistas a se unirem à Sociedade Educacional dos Trabalhadores de Londres. Esse apelo foi, de certa maneira, correspondido entre aqueles que se uniram. Estavam Harney, Ernest Jones e Thomas Cooper. A partir de então, o North Star passou a publicar relatórios das reuniões e palestras dos socialistas alemães, começando a dedicar maior atenção ao movimento europeu. No Northern Star, de 25 de julho de 1846, há uma carta assinada por Marx, Engels e Guizot, em nome do Grupo Alemão de Bruxelas, em que se congratulam com Fergus O'Connor
por concorrer como candidato cartista por Nottingham. A carta elogia o jornal por sua concepção de política inglesa, salienta que O'Connor e o Northern Star compreenderam que a verdadeira luta na Inglaterra está entre a classe média e os operários, entre o capital e o trabalho. Havia agora uma relação constante, embora frágil, entre o cartismo e o socialismo continental, por meio da Liga dos Comunistas. No Congresso da Liga, de novembro de 1847, realizou-se uma reunião internacional a qual Marx e Engels compareceram para celebrar o aniversário da rebelião polonesa, de 1830. Harmer, Ernest, Jones e Kidd, o autor de A História das Leis de Fábrica, foram os relatores ingleses. Marx e Engels estavam entre os estrangeiros que discursaram. Eis um trecho do discurso de Marx, publicado no Northern Star de 4 de dezembro de 1847. Cita: Fui enviado pelos democratas de Bruxelas para incentivar os democratas de Londres a realizarem um Congresso das Nações, um Congresso dos Trabalhadores, a fim de estabelecer a liberdade em todo o mundo. As classes médias e os comerciantes livres convocaram um congresso em Bruxelas, mas a fraternidade deles é unilateral e, à medida que tais congressos beneficiarem o trabalhador, tal fraternidade terá fim e o congresso será dissolvido. Os democratas da Bélgica e os cartistas da Inglaterra são os verdadeiros democratas, e quando efetuarem os 6 pontos da sua carta, a estrada da liberdade estará aberta ao mundo. Realizai este grande objetivo, trabalhadores da Inglaterra, e sereis saudados como os salvadores de toda a espécie humana. Este é um discurso sem dúvida, fim da citação. Este é um discurso sem dúvida em que Marx discorre polidamente sobre a fraternidade da classe trabalhadora internacional. Como todos os delegados costumam fazer em congressos desse tipo, mas seu especial interesse reside no fato de que Marx estava de volta a Bruxelas, encarregado pela Liga dos Comunistas da tarefa de redigir o manifesto, o qual se constituiu um desafio por mais de um século de histórias subsequente. Ponto 2. O Manifesto Comunista já superou o estágio de elogios. Todo estudioso da sociedade considera-o um dos importantes documentos políticos de todos os tempos. Pela influência que exerceu, é comparado à Declaração da Independência Americana de 1776 e à Declaração dos Direitos do Homem de 1789 na França. Sua forma é extraordinária, não somente devido à força com que foi escrito, mas também à totalidade que consegue abranger de maneira breve e intensa. É uma filosofia da história, uma análise crítica das doutrinas socialistas e um chamado fervoroso à ação revolucionária. Em cada uma dessas fases está escrito como um desafio deliberado e provocador. Seu objetivo é tornar a classe trabalhadora consciente de uma grande missão histórica, fazendo-a compreender o caráter profundo de urgência de que os próprios Marx e Engels estavam possuídos. Sua crítica rude pretende desmascarar os fundamentos da ordem vigente, cuja dissimulação é uma das maneiras da civilização capitalista esconder dos trabalhadores seus verdadeiros propósitos, tornando-os seus escravos. Mas sua acusação pretende também livrar os trabalhadores do engano de outras doutrinas que se dizem socialistas, as quais, segundo Marx e Engels, tentam desviar os trabalhadores de sua finalidade primordial, isto é, abolir uma sociedade baseada na exploração de uma classe por outra, construindo assim uma sociedade de classes. Deve-se ressaltar que o manifesto constitui um notável trabalho de síntese, e embora suas frases brilhantes façam-no parecer, à primeira vista, simples e direito, há de fato por trás de cada frase os vestígios de um profundo conflito intelectual que, caso não compreendido, impedirá que o leitor perceba a determinação e a grande complexidade do documento. Um dos propósitos do manifesto é a definição de uma doutrina que, embora fundamentada em duras divergências desde a conspiração de Babeuf e, em particular, desde a Revolução Francesa de 1830, destinava-se a superar todas as teorias antagônicas, unificando assim um caos de ideias numa filosofia que unisse os trabalhadores, preparando o caminho para a ação. A originalidade do manifesto não reside na doutrina que anuncia. Fundamenta-se sobre um grande acervo literário, nem sempre socialista, que expressa já com clareza e vitalidade várias doutrinas que estão no cerne do marxismo clássico. Sua originalidade está primeiramente na maneira pela qual essas doutrinas são combinadas num conjunto lógico, e, em segundo lugar, em colocar sob a perspectiva fundamental de uma profecia revolucionária as linhas gerais de um programa imediato concebido segundo as reivindicações dos operários,
na maior parte dos países europeus em relação à experiência vivida da dominação capitalista. Além disso, 2 outros fatos devem ser observados. É evidente no manifesto que, ao ser escrito, Marx e Engels estavam convencidos de que o dia de ajustar as contas estava próximo. Daí haver um certo caráter apocalíptico de urgência em seus argumentos. Não é menos evidente que eles pensavam, erroneamente, estar na Alemanha a origem da revolução social que previram. Não há dúvida de que sobreestimaram enormemente o grau de penetração das ideias socialistas revolucionárias na classe trabalhadora alemã. Apesar da luta corajosa que instigaram em certos lugares, da notável literatura publicada pela causa, seu entusiasmo atribuiu ao movimento alemão uma prioridade que este não podia assumir. Em qualquer análise desinteressada, a França de 1848, tanto em ideias quanto em ações ou em ação, estavam muito mais maduras do que a Alemanha da mesma época. Impossível não perceber isso nas 2 obras clássicas de Marx, O 18 Brumário, de Louis Bonaparte, de 1852, e As Lutas de Classe na França, 1850. Qualquer um que as compare com a descrição ou com as descrições das lutas na Alemanha da mesma época não pode deixar de notar que é difícil não ver um certo elemento utópico nessa exposição dos fatos alemães e suas implicações. Ergueram alto demais as expectativas da eclosão da revolta alemã. Tenderam a exagerar tanto a sua influência quanto a importância de seus adeptos. Pode-se até pôr em dúvida se chegaram a compreender perfeitamente a profundidade das desavenças internas do movimento que lideravam ou a dificuldade da obtenção de centralização democrática que o manifesto propõe como base da ação organizada do proletariado. Além do mais, é óbvio, dadas suas referências ao movimento owenista e ao cartismo, que, embora Marx e Engels estivessem cônscios das contribuições importantes do pensamento inglês, desmereciam às vezes seu valor tanto em relação à doutrina quanto à ação. Apesar dos estudos de Engels o terem aproximado desde 1842 do movimento operário inglês, é bastante duvidoso se nessa ocasião ele compreendeu totalmente suas sensibilidades ou suas possibilidades. Marx, que, com exceção de 2 breves visitas à Inglaterra em 1845 e 47, só conhecia o movimento britânico por intermédio de Engels, mal começara seus estudos profundos acerca da atividade da teoria política inglesas, que tanta repercussão alcançariam em A Contribuição à Crítica da Economia Política, 1859, e no primeiro volume de O Capital, de 1837. Foi só quando se estabeleceram na Inglaterra, após o fracasso da Revolução na França e na Alemanha, que começaram de fato a compreender a importância da tradição inglesa, em geral da qual fazem parte economistas da classe burguesa como Sir William Pitt, Adam Smith, Malthus e Ricardo. Sendo essa mesma economia clássica criticada por Owen e seus adeptos por Hodgkin e Bray. Só aí perceberam que teriam mais a ganhar com um estudo completo do cenário inglês do que com o da França ou da Alemanha. Começaram a ver que aí já se encontrava a expressão mais desenvolvida dos hábitos capitalistas e que, por meio de um estudo cuidadoso e detalhado de sua atuação, poderiam prever sua destruição. Mas, por essa época, o Manifesto Comunista já ocupava uma posição dogmática no pensamento de seus autores. A tendência deles, a partir de então, foi julgar o movimento inglês menos pela cena que se desenrolava diante de seus olhos do que pelo grau de adequação de seus postulados de ação àqueles tão veementes definidos no manifesto. Nos primeiros anos de exílio, acharam que o comportamento do movimento sindical inglês era devido a um atraso teórico. Custaram a perceber sua importância em comparação com os slogans grandiosos que decoraram a doutrina dos trabalhadores franceses e alemães. Só quando os dois compreenderam que o movimento inglês seria o contexto no qual provavelmente passariam a vida, começaram a dar-lhe a consideração que merecia. Mesmo então, sempre que podiam abandonar esse tipo de análise por uma outra, em grande escala, de algum doutrinador alemão ou francês, sentiu-se muito mais à vontade em exegese socialista. Embora Engels se tivesse adaptado aos hábitos ingleses, deve-se lembrar que Marx era sempre um alemão que vivia, conscientemente, in pactibus infidelium. Não conseguido
não conseguindo separar as categorias de seu pensamento daqueles de sua terra natal. Para ele, Engels era sempre uma fonte notável de ilustração dos fatos ingleses. O centro da abordagem de Marx era a experiência franco-alemã. Bem mais tarde, compreendeu a importância da Rússia, mas a Inglaterra era a própria ilustração de uma tese que, quando ele entrou pela primeira vez na biblioteca do Museu Britânico, já se encontrava praticamente pronta. Ponto 3. A estrutura do Manifesto Comunista é extraordinariamente simples, lembrando com justiça o terror dos governos da Europa ao comunismo. Persegue insistindo em que a luta de classes é a chave central da mudança histórica. Mas, enquanto em épocas anteriores a estrutura da sociedade era um todo complexo na nova época da burguesia, a sociedade está sendo cada vez mais simplificada, rumo à divisão dual entre a burguesia e o proletariado. O manifesto enfatiza o papel revolucionário desempenhado pela burguesia na história, movida pelo impulso de fazer do pagamento à vista o único laço entre os homens. Destruiu inúmeras liberdades em nome da única liberdade que gere o mercado, a liberdade do comércio. Vive da exploração e sua incansável busca de mercados acarreta uma mudança infinita e profunda em todos os aspectos da vida. Dá um caráter cosmopolita à produção e ao consumo de todos os países, causa a ruptura do isolamento nacional e, ao mesmo tempo que constrói um universo material interdependente, manipula com fundos comuns a ciência e o saber de toda a nação. Significa a centralização do governo, a supremacia da cidade sobre o campo, a dependência dos povos atrasados em relação aos que possuem métodos mais avançados de produção. O manifesto descreve veementemente como o desenvolvimento da sociedade burguesa tornou o operário um escravo assalariado explorado pelo capitalista. Este não distingue idade ou sexo, torna cada vez mais impossível ao pequeno produtor competir com ele. Por toda parte, o poder econômico está sempre mais concentrado e o pequeno produtor, em todas as categorias da indústria e da agricultura, é empurrado para a condição dependente da classe trabalhadora. Tão implacável é essa exploração que, em legítima defesa, os trabalhadores são forçados a se unirem para combater seus patrões, formam uniões cada vez mais amplas e terminam por lutar como uma classe e como um partido político representante dessa classe. Se a batalha oscila com vitórias aqui e derrotas ali, a consolidação dos trabalhadores em uma classe hostil a seus exploradores possui uma característica que a distingue de todas as lutas anteriores entre dirigentes e dirigidos. A classe trabalhadora torna-se um movimento consciente e independente da imensa maioria, no interesse da imensa maioria. Se no princípio luta-se dentro do esquema do Estado Nacional, logo torna-se evidente que essa luta constitui apenas o primeiro ato de um grande drama internacional. Surge na história do capitalismo a hora em que a existência da burguesia é doravante incompatível com a da sociedade. Não pode nutrir seus escravos, leva-os a uma revolução na qual a vitória proletária é inevitável. O manifesto, então, dirige-se às funções especiais dos comunistas no movimento da classe operária. Afirma que os comunistas não formam um partido à parte, oposto aos outros partidos operários. Não têm interesses diferentes dos trabalhadores. Mais do que isso, não proclamam princípios particulares, diz o manifesto, segundo os quais pretenderiam modelar o movimento operário. Seu objetivo é insistir na solidariedade internacional, ser a vanguarda em cada país, com seu profundo conhecimento teórico do movimento da história, cooperando na conquista do poder pelos trabalhadores. Não visam a expropriação da propriedade individual, mas da forma burguesa de propriedade dos meios de produção que tira de 9/10 da sociedade a possibilidade de adquirir propriedade individual. Os comunistas afirmam explicitamente sua intenção de abolir a corrupção burguesa da família e substituir a educação doméstica pela educação social. E o fazem porque a família burguesa é um meio de explorar o trabalho de mulheres e crianças e porque a educação burguesa significa subordinação aos fins da classe dominante. E os comunistas são acusados de tentar abolir o amor à pátria. O manifesto responde que os trabalhadores não podem ter pátria enquanto não se emanciparem da dominação burguesa. Com a sua tomada de poder político, a hostilidade entre as nações desaparecerá. Assim, também modificar-se-ão as ideias tradicionais em religião e filosofia. Desde que se coloque a experiência sobre uma nova base, mudar-se-ão as ideias que são sua expressão. O manifesto reconhece que a emancipação dos trabalhadores não se verificará da mesma maneira em todos os países. As diferenças
no desenvolvimento de cada um tornam isso inevitável. No entanto, sugere um programa de medidas que poderão geralmente ser postas em prática nos países adiantados, possibilitando aos trabalhadores vencer a batalha da democracia. Obtida essa vitória, as distinções de classe se extinguirão e o poder estatal desaparecerá, já que serve apenas para manter tais distinções. Em seu lugar, haverá uma associação livre de cidadãos, onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. Um resumo como este, é claro, não faz justiça ao manifesto em si, mas é importante considerá-lo pelas implicações que aborda. Primeiramente, talvez seja útil uma palavra sobre o próprio título do documento. Era para ser o catecismo de perguntas e respostas da Liga dos Comunistas. Transformou-se no Manifesto Comunista. Qual a razão da mudança? Em parte, sem dúvida, a decisão de Marx e Engels em tornar o que teria sido essencialmente um meio passageiro de propaganda interna em outro que tivesse um valor histórico permanente. Difícil não deduzir que eles o chamaram Manifesto, em memória do Manifesto dos Iguais, de Babeuf. Sempre encararam Babeuf como um verdadeiro precursor, prestando-lhe homenagem em seu trabalho. O termo comunista pode ser considerado como uma dupla implicação. De um lado, enfatiza a relação da obra com a Liga dos Comunistas, que os autorizou a escrevê-lo, e de outro, serve para ressaltar o sentido de separação dos verdadeiros socialistas da Alemanha, em especial Karl Gramm, a quem tanto criticam no próprio manifesto. Recriminavam o verdadeiro socialismo dos sentimentalismos, de pretensões e de uma abordagem abstrata, de problemas concretos, privando-os de qualquer senso de realidade. Já se pode ver a grande hostilidade em relação a Gramm, em artigo que escreveram contra ele, em agosto e setembro de 1847. Nota 6. Esses artigos foram publicados no Newsday em 1895 e 1896, volume 1, página 51 e seguintes. Não é, pois, surpreendente que escolhessem um título para sua declaração que ao mesmo tempo evocasse um grande predecessor revolucionário e evitasse o perigo de confusão com um grupo cujo socialismo parecia não ser mais do que um humanitarismo em si. Vem ao encontro dessa opinião a afirmação enfática de Marx e Engels de que os comunistas não formam um partido à parte. Ao contrário, estão prontos a trabalhar junto a todas as organizações da classe operária, realmente dedicadas a objetivos socialistas. Mais do que isso, repudiam qualquer pretensão de doutrinas particulares próprias que possam resultar em separação do resto do movimento da classe operária. É essencial insistir sobre essa ideia. Por mais crítico que Marx e Engels possam ser em relação aos outros princípios socialistas que não os seus, a preocupação pela unidade das forças operárias lhes é fundamental. Isso é mostrado desde o início de suas carreiras. Engels apoiou o cartismo antes do aparecimento do manifesto. No entanto, havia poucos entre os seus membros que manifestassem uma compreensão das doutrinas que ele liderava. Ele e Marx eram com frequência rispidamente contrários ao movimento social-democrático alemão. Atacavam Lassalle, Liebknecht, Bebel, Kautsky, mas nunca tentaram fundar um partido comunista alemão. A hostilidade de Marx para com os elementos dominantes do socialismo francês manifesta-se desde suas investidas contra Proudhon em 1847. Porém, ele e Engels sempre encorajaram os elementos marxistas do partido francês. E a Guerra Civil na França de 1871, do próprio Marx, já mostra a intenção de ajudá-lo, apesar de terem a sua política como errada. De fato, o capítulo 4 do próprio manifesto insiste nesse ponto. Os comunistas apoiam os cartistas da Inglaterra e os reformadores agrários da América. Aliam-se ao Partido Social Democrata na França, apoiam os radicais na Suíça, sem esquecer que esse partido se compõe de elementos contraditórios. Na Polônia, apoiam o partido que vê numa revolução agrária a condição da libertação nacional, isto é, o partido que desencadeou a insurreição de Cracóvia em 1846. Na Alemanha, lutam de acordo com a burguesia, todas as vezes que esta age revolucionariamente, contra a monarquia absoluta, a propriedade rural feudal e a pequena burguesia.
O manifesto, sem dúvida, defende que os comunistas entrem em contato com os outros grupos a fim de dirigi-los, de propagar suas próprias ideias, de tornar os trabalhadores conscientes do violento antagonismo entre a burguesia e o proletariado. Eles proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Mas essa declaração segue-se ao enunciado de 3 propósitos que os comunistas devem ter em mente para compreendê-la: apoiar qualquer movimento revolucionário contra a ordem social e política existente. Além disso, em todo movimento, qualquer que seja seu estágio de desenvolvimento, colocam em primeiro lugar a questão da propriedade. Finalmente, diz o manifesto, trabalham pela união e entendimento dos partidos democráticos de todos os países. Lendo-se isso no texto da famosa introdução de Engels à obra de Marx, As Lutas de Classe na França, Nova 7, o autor utilizou o texto completo publicado em Obras Escolhidas de Karl Marx, citação volume 2, página 169. A análise de Marx apareceu originalmente no Neue Zeitung, de março a junho de 1850. Escrita em 1895, e na mensagem do Comitê Central da Liga dos Comunistas, torna-se evidente que o manifesto representa a doutrina da Revolução Permanente. Nota 8, Ibden 2, página 154, foi escrito em fins de março de 1850. Por essa frase famosa, não pretendem uma série contínua de tentativas da tomada do poder político, à maneira defendida por Blanc. Havia compreendido que a revolução era uma arte necessitando de certas condições históricas específicas para ser bem-sucedida. Pretendiam dizer que quando uma aliança das forças progressistas da sociedade derruba as forças reacionárias, os trabalhadores não devem permitir que democratas burgueses ou reformistas sociais deixem inalteradas a propriedade privada dos meios de produção. Devem sempre levá-los a superar essa perspectiva reformista em favor de um estágio revolucionário no qual se efetue um ataque direto à propriedade privada. Mesmo quando as condições não permitam a vitória definitiva, pelo menos muito se terá feito pela educação dos trabalhadores ainda sem consciência de classe, levando-os a uma compreensão maior de sua posição. E com o sufrágio universal, o ideal revolucionário possibilitará aos comunistas, pelas próprias circunstâncias históricas, conquistar a maior parte das camadas médias da sociedade, os pequenos burgueses e os pequenos agricultores, assumindo o poderio da terra, perante o qual todos os outros poderes se curvarão, queiram ou não. Manter, sem interrupções, tal evolução, até que por si mesma ela se situe fora do controle do sistema governamental vigente, não arriscar em provocações a essa força que se amplia diariamente, mantendo-a coesa até o dia da decisão. Eis a nossa principal tarefa. Nota 9. Engels, citação volume 2, página 189. A continuação não é menos significativa. Cita: a ironia da história mundial inverte tudo. Nós, os revolucionários, os rebeldes, somos muito mais beneficiados pelos métodos legais do que pelos métodos ilegais e por revoltas. Os partidos da ordem, como estes se denominam a si mesmos, estão incumbindo nas condições legais que eles mesmos criaram. E se não formos loucos deixando-nos atrair por brigas de rua para agradá-los, nada lhes restará a não ser romper com essa legalidade que lhes é fatal. Nota 10, Ibden. Nada do que foi aqui transcrito de Engels demonstra acreditar ele na possibilidade de uma transição pacífica do capitalismo ao socialismo. Ao contrário, está bem claro que ele esperava que as forças pacíficas do socialismo se desenvolvessem tanto a ponto de constituírem uma ameaça aos interesses da propriedade. Essa ameaça, profetizou ele, levaria os próprios interesses da propriedade a romper com a Constituição. Ao se dar isso, o Partido Social Democrata se encontraria livre para agir em sua própria defesa. Para ele, esse seria o início da luta revolucionária. Engels não ignorava que a revolução ou que a evolução para o socialismo poderia ser interrompida por uma guerra total. Para a Prússia e a Alemanha, a única guerra possível é uma guerra mundial, e uma guerra mundial de extensão e violência até agora inconcebíveis. De 8 a 10 milhões de soldados se massacrarão mutuamente e, ao fazê-lo, destruirão a totalidade da Europa, devastando-a mais do que um enxame de gafanhotos. Os danos da Guerra dos 30 anos, reunidos em 3 ou 4 anos e espalhados por todo o continente, a fome, a peste, a desmoralização geral, causada pela miséria, tanto dos exércitos quanto da massa popular, a desorganização desesperadora de nossa maquinaria, no comércio, na indústria e no sistema de crédito,
terminando em bancarrota geral, o colapso dos antigos estados e sua doutrina tradicional, a ponto de as coroas caírem às dúzias sobre as calçadas sem que ninguém as apanhe. A impossibilidade absoluta de prever como terminará isso e quem sairá vencedor. O único resultado é absolutamente seguro: a exaustão geral e o estabelecimento de condições propícias à vitória final da classe trabalhadora. É essa a perspectiva das consequências inevitáveis do sistema exacerbado de competição mútua em armamentos. Aí está, meus senhores e cavaleiros, aonde em vossa sabedoria levastes a velha Europa. E quando nada mais vos restar, a não ser dar início à última dança guerreira, isso muito nos convirá. A guerra poderá atrasar-nos temporariamente, poderá privar-nos das posições já alcançadas, mas quando vós desencadeardes forças que não mais podereis controlar, os acontecimentos retomarão seu curso. Ao fim da tragédia estareis arruinados e a vitória do proletariado estará alcançada, ou será pelo menos inevitável. Nota 11. Prefácio de In Memory of the German Martyrs, 1806 a 1807, de Durkheim, citado em correspondência para Marx e Engels, Londres, 1934, página 456 e páginas 429 a 455. Também observa numa carta a Sorge, de 7 de janeiro de 1888, que a indústria da América nos conquistará a todos e nos apresentará duas alternativas: ou o retrocesso à produção para o consumo doméstico, ou a mudança social. Mas uma vez disparado o primeiro tiro, qualquer controle será impossível e o cavalo poderá tomar o freio entre os dentes. Nota 12, Ibidem, páginas 456, 489 e 491. Deve-se acrescentar a isso o que Marx e Engels afirmaram na decisão preparada pelo último da famosa mensagem de Marx ao Congresso Geral da Primeira Internacional a respeito da Guerra Civil na França, guerra esta causada pela derrota de Luís Bonaparte na Guerra Franco-Prussiana. Em realidade, escreveu Engels em seu prefácio de 18 de março de 1871, nota 13, Obras Escolhidas de Karl Marx, citação volume 2, página 460. O Estado nada mais é do que uma máquina de opressão de uma classe pela outra, tanto na República Democrática quanto na monarquia. Quando muito é um mal que o proletariado herdará em sua luta vitoriosa pela supremacia de classe, cujas piores faces o proletariado ou a comuna não poderão evitar de imediato, adiando sua supressão até que, o mais cedo possível, uma nova geração criada em diferentes e livres condições sociais possa lançar todos os remanescentes do Estado no lixo. Ultimamente, a filisteia social-democrata se aterrorizou mais uma vez com as palavras ditadura e proletariado. Pois bem, senhores, quereis saber a que se assemelha essa ditadura? Vide a Comuna de Paris. Esta foi a ditadura do proletariado. Ninguém pode examinar honestamente essa parte do manifesto sem chegar a duas conclusões, sobretudo à luz dos comentários subsequentes de seus próprios autores a respeito do seu significado. Não esperavam que a sociedade capitalista se transformasse em sociedade socialista sem revolução violenta. Insistiam em que as pessoas que concordassem com eles não dividissem as forças organizadas da classe trabalhadora, sendo seu dever evitar o sectarismo, não formando um partido à parte. A sua missão era ser a vanguarda de seu partido, proclamar lealmente suas ideias, fazer tudo a seu alcance para torná-las aceitas como base de ação, sempre permanecendo dentro das organizações políticas da classe trabalhadora. Mais do que isso, embora permanecendo firme em sua ideia de que a violência acompanharia o desaparecimento final do capitalismo, Engels assinala na última edição do manifesto que os trabalhadores estariam agindo como tolos caso ficassem ou confiassem em métodos antigos e de barricadas e brigas de rua, uma vez que novos métodos e novas armas haviam modificado a situação em favor das forças armadas e da polícia. A luta provavelmente seria ainda necessária, mas seria loucura dos trabalhadores abandonar os métodos legais antes de alcançar um estágio no qual sua posição igualasse a força possuída pela sociedade capitalista no poder à disposição da autoridade estatal. Em que circunstâncias chegaram os trabalhadores a esta posição? A resposta certamente é dada pelo fato de que Marx via a ditadura do proletariado como uma característica da Comuna de Paris após a derrota da França pela Prússia na Guerra de 1870.
Engels a encarava, como se torna claro no prefácio do Manifesto de 1895 e na sua introdução ao livro de Bornheim, como o resultado de condições catastróficas causadas pela guerra total. É de importância decisiva considerar esses pontos de vista à luz da interpretação dada por Lenin. Ele mostrou com justiça a evolução de Marx entre a publicação do Manifesto e a do 18 Brumário. Nota 14, O Estado e a Revolução em Obras Escolhidas, Londres, 1937, volume 7, página 5, publicados no Brasil pela Russitec, 1987. E entre essas obras, as cartas a Kugelmann e a Guerra Civil na França. Nota 15. Carta de 12 de abril de 1871 e conforme Lenin, citação página 27. Observa também, mais uma vez com razão, uma mudança semelhante na opinião de Engels entre a criação do manifesto e a análise minuciosa do anti-Düring. 16. Nota. Ibidem, página 16. Mas a ideia fundamental de Lenin está exposta em O Estado anti-Düring, ou Estado e a Revolução, e em documentos afins, nota 17 e 18. Encontrado no volume 6 da tradução inglesa de Obras Escolhidas de Lenin. Na nota 18, esses documentos estão reunidos em Obras Escolhidas de Lenin, Londres, 1936, volume 6. Basta dizer que Lenin tinha em vista expor seus camaradas de Leningrado as condições necessárias ao sucesso da Revolução, como Marx e Engels preocupava-se em distinguir seu ponto de vista do de Blanc. Em primeiro lugar, achava necessário que as forças armadas do poder estatal estivessem descontentes. Achava que a máquina estatal deve estar em ruínas. Deve haver desordens revolucionárias dispersas no meio da classe trabalhadora, evidenciadas por greves e movimentos coletivos, devendo a classe trabalhadora possuir uma força sólida e coerente, capaz de levá-la à conquista do poder. Nessas condições, a vitória da classe trabalhadora seria uma possibilidade com promessas reais de sucesso. Note-se que aqui Lenin está considerando as condições pelas quais a derrubada violenta da máquina governamental abriria possibilidades de novas orientações. Nota 19. Como está exposto no prefácio da primeira edição de O Estado e a Revolução, uma revolução proletária internacional está evidentemente se desenvolvendo. A questão de sua relação com o Estado está adquirindo uma importância de ordem prática. A queda de antigos poderes estatais, em consequência da guerra de 1939, se assemelhou ao que Lenin previa. Foi o resultado da derrota na guerra. O regime estatal permaneceu inalterado nos estados vitoriosos nesse combate. Obviamente, Lenin estava certo ao afirmar que a República Democrática, baseada no sufrágio universal, era mais a última etapa do socialismo dos reis do que a primeira do socialismo democrático, no sentido marxista do termo. Percebe-se isso em declarações como a de Macaulay e Daniel Webster. Porém, em parte alguma de sua argumentação toca no ponto fundamental de como e por que a esquerda radical que ele representava justifica-se por discordar da contínua insistência de Marx e Engels no sentido de que a classe trabalhadora encontraria a imposição do capitalismo burguês e deveria formar um partido à parte dos antigos sociais-democratas. A esse respeito, a famosa dissidência entre bolchevistas e menchevistas no Congresso de Londres em 1903 foi um fato imprevisto por seus antecessores. Se foi ou não prudente, com todas as suas consequências desde a inauguração da Terceira Internacional de 1919, não compete a essa introdução julgar. Após essa notável análise, o manifesto considera um pouco superficial e rapidamente a literatura socialista sugerida até 1848, ou surgida até 1848. Primeiramente, condena o que chama de socialismo reacionário como uma forma de capitalismo cujas raízes se encontram no sistema feudal. É provável que os autores tivessem em mente, sem que os citassem, dois grupos de pensadores. De um lado, atacavam as tentativas de homens como Hermann, Wagner e Bismarck em criar uma aliança entre a coroa prussiana e o proletariado. Procuravam, segundo velha tática, primeiramente dividir para que seu real senhor pudesse governar sem problemas. Marx e Engels estavam provavelmente criticando também o socialismo de Louis Rousseau e Villeneuve Bergamote.
na França, que pretendiam, localizando os desempregados franceses em colônias agrícolas, impedi-los de fortalecer o exército dos proletariados ao confrontar os defensores da juste milieu com a burguesia. Estavam, sobretudo, repudiando o grupo da Jovem Inglaterra, para o qual Disraeli contribuía com ideias como em Sibyl, com algum apoio de George Smith e um pouco mais afastado de Thomas Carlyle. Grupo esse a que Lord John Manners assegurava a liderança política, com o apoio ocasional de Lord Ashley, o último conde de Shaftesbury. Juntamente com os cristãos socialistas, entre os quais se destacavam Maurice e Charles Kingsley. Estes eram grupos cujo perigo Engels, com sua previsão habitual, já notara que, em A Situação da Classe Operária na Inglaterra, de 1844, nota 20, nota na página 293 da tradução inglesa, publicada por George Allen e Unwin Limitada. Pelo menos Engels compreendeu a importância de O Catismo, 1840, e de O Passado e o Presente, 1843, de Carlyle, e escrevera sobre ele nos Deus de Francis Jean Butcher, nota 21, Paris, 1844, páginas 152 a 181. Compreendeu inteiramente o horror deles pelo novo sistema de fábricas, pela nova legislação, pela invasão de vidas felizes, pela nova e terrível industrialização. Mas o manifesto considerava esse tipo de socialismo como nada mais que um feudalismo, não importando quão eloquentes possam ser suas objeções. Marx percebeu que eles abominavam os efeitos da industrialização e que queriam retroceder a um feudalismo paternalista e não avançar até um socialismo democrático. Temiam uma rebelião dos oprimidos e mantinham esperanças de comprá-la por concessões paternalistas que garantissem o poder da democracia conservadora. Thoreau. Visto ser, em essência, aristocrático e pretender, como na lei da jornada de 10 horas de trabalho, melhorar as condições das fábricas, sem liquidar a indignidade de uma classe oprimida, o manifesto rejeita essa tentativa de voltar à jovem Inglaterra, vendo-a como um esforço sem sentido para aqueles socialistas que haviam compreendido realmente o problema do proletariado. Dedicam-se, então, à análise do socialismo pequeno-burguês. O manifesto admite abertamente as realizações dessa escola doutrinária, em cuja direção, tanto na França quanto na Inglaterra, coloca o nome ilustre de cisma. Mas declara que, além de sua importante crítica à produção moderna, a escola pequeno-burguesa não tem nenhum objetivo positivo a não ser estabelecer as antigas relações de propriedade e toda a sociedade antiga. É, pois, desprezado como reacionário e utópico essa escola socialista, diz o manifesto. Abandonou-se uma verdadeira prostração de espírito. Esses comentários estão longe de ser justos. É verdade que Sisman previa facilmente a falência como resultado do novo sistema de produção, cujo desenvolvimento também descreveu. Mas é curioso que não haja qualquer homenagem a escritores franceses como Bourret, a quem Engels deve tanto, e a Vidal, menos ainda a Constantin Pecker, que teve a intuição de ser o petit bourgeois, parte de uma classe numerosa que forma como que um depósito em que são atirados os agricultores falidos e os artesãos fora de moda. Nota 22. Pecker, De Intérêt du Commerce, 1844, volume 2, páginas 208 a 209. Também não faz justiça à notável escola inglesa como Hodgkin, Thompson e Bray, que dificilmente seriam ignorados por homens tão interessados no cartismo como Marx e Engels. É possível que a brevidade e a precipitação com que a escola pequeno-burguesa é rejeitada sejam devidas, em parte, à audiência de uma elaboração da Revolução cuja iminência é evidente, a profecia principal do manifesto. Isso também acarretará o ataque mordaz feito na subdivisão seguinte contra o verdadeiro socialismo ou socialismo alemão. Pode-se considerar tal crítica como o rompimento final de Marx e Engels com a esquerda hegeliana, a qual pertenciam antes. É a prova de que seus líderes viviam de conceitos e não de fatos, e também de que o resultado de seus esforços conviria unicamente à nação alemã. É aí que Marx e Engels rompem com seu próprio passado.
com Rouge e Moses, com Karl Grahn e Hermes Krieg. O grande passo que Feuerbach representara em relação a Hegel, que fora em grande parte a base do verdadeiro socialismo, é então considerado inadequado e ilusório. Os adeptos do verdadeiro socialismo utilizam os princípios da experiência e ideias revolucionárias da França numa situação a qual não podem se aplicar. Não veem que o socialismo francês é uma investida contra a burguesia já no poder. Não é esse o caso da Alemanha, onde a burguesia apenas começara a combater a aristocracia feudal. Nessas condições, lutar pelo socialismo é retardar o sucesso da revolução burguesa, assustando-a com a ameaça de um ataque proletário para o qual as circunstâncias não são nada propícias. O verdadeiro socialismo, afirma o manifesto, se tornou assim uma arma nas mãos dos governos contra a burguesia alemã. Atrasa, pois, a marcha do desenvolvimento necessário da história, transformando em verdades eternas conceitos cujo valor depende de sua adequação à situação concreta. Os verdadeiros socialistas são os responsáveis por uma filosofia abstrata que, representando-se ou apresentando-se como um chamado às armas, é de fato um chamado cujo único efeito consiste em auxiliar a vitória da reação feudal, buscando estertores revolucionários numa classe que ainda não surgira no cenário histórico. Os acontecimentos de 1848 na Alemanha vieram mostrar que Marx e Engels estavam absolutamente certos em relação ao verdadeiro socialismo. Num certo sentido, tal crítica ao socialismo alemão permanece vestida ou válida até nossos dias. Segundo eles, os verdadeiros socialistas utilizaram-se das fórmulas do socialismo francês. Não só as generalizaram, como também transformaram a realização de seus princípios numa missão especial da Alemanha. A tarefa a ser cumprida pela nação alemã, a nação modelo pelo pequeno burguês alemão, que considerava o homem típico, mais uma proeza de Marx e Engels, foi terem compreendido desde 1845 que o verdadeiro socialismo estava profundamente contaminado pelo romantismo alemão, dando a expressão socialista de seus ideais em forma nacionalista, o mesmo sentido arrogante de superioridade de seus propósitos, que em outro plano Fichte e Hegel deram à Alemanha para compensar a humilhação imposta por Napoleão, quando Hess qualificou a nação alemã de a mais universal e ao mesmo tempo a mais europeia, conferia-lhe o lugar supremo na hierarquia das forças socialistas, o mesmo se dando com Hegel quando equiparou a monarquia prussiana aos fins últimos do absoluto. Vem ao encontro do que o manifesto chama de fios imateriais da especulação bordada com as flores da retórica. O fato de, em 1914, o socialismo alemão ter desastrosamente empunhado armas numa guerra imperialista e, em 1918 e 19, por ocasião da formação da República de Weimar, manejando conceitos e não realidades, regozijar-se por uma revolução que não houve. Não há no manifesto parte mais lúcida do que os parágrafos nos quais Marx e Engels criticam severamente os mesmos homens com os quais até recentemente haviam mantido estreita aliança. Deve-se também notar que essa crítica se dirigia tanto contra uma fase anterior de seu próprio pensamento quanto contra os amigos. Foi por não perceberem que a metodologia idealista de Hegel e até a de Feuerbach não poderia nunca ser a base de um movimento socialista efetivo que Hess e Graham foram tratados tão severamente. Esse estudo sobre a literatura prossegue com uma análise do socialismo conservador ou burguês. Os socialistas burgueses afirma o manifesto, querem as condições de vida da sociedade moderna sem as lutas e os perigos que dela decorrem fatalmente. Querem a sociedade atual, mas eliminando os elementos que a revolucionam e dissolvem. Querem a burguesia sem o proletariado. O socialista conservador, seja um economista ou um humanitário, é encontrado entre os reformadores de gabinete de toda espécie. Se consegue sistematizar sua doutrina, surge um conjunto de ideias do tipo das examinadas por Proudhon em A Filosofia da Miséria. Pode furtar-se à sistematização dedicando-se a atacar movimentos revolucionários, procurando dissuadir os operários dessa loucura. A reforma política não adianta nada, nem se ganha coisa alguma com a extinção das relações burguesas de produção
de produção. Aos olhos do socialismo conservador, o importante é uma mudança nas condições da vida material. Ao se analisar o que ele pretende por essa mudança, verifica-se que não é mais do que reformas administrativas que, embora simplificando o trabalho e diminuindo as despesas do governo, mantêm inalteradas as relações entre o capital e o trabalho. Tal corrente é adepta da liberdade de comércio, de tarifas protetoras, da reforma penitenciária para o bem da classe trabalhadora. Não obstante, o que é fundamental a essa escola é o que o proletariado deveria não mais odiar a burguesia, aceitando o sistema capitalista como última palavra. Assim, a Nova Jerusalém poderia ser construída sem medo incessante de uma inevitável revolução. É evidente que essa crítica é dirigida contra aqueles cujos paliativos Marx, concordando com Proudhon, rejeita em A Miséria da Filosofia. Notando-se que o próprio Proudhon é um dos que Marx rejeita. Típicos exemplos desse caso são Michael Chevalier, Adolphe Blanc e Léon Faucher, na França, com expedientes de educação técnica, participação nos lucros, indenização pública aos trabalhadores desempregados pela tecnologia da máquina moderna, amenizam, como afirma o manifesto, as consequências mais duras do capitalismo, sem, no entanto, interferir nas relações de produção sobre as quais este se baseia. A referência à liberdade do comércio é obviamente lançada contra Cobden, Bright e seus adeptos da Liga contra a Lei do Trigo, que pensavam resolver o problema social mediante a adoção de liberdade universal de comércio. E isso se torna mais evidente já que Marx e Engels, sobretudo Engels, perceberam de saída efeitos da propaganda da Liga no enfraquecimento da influência do movimento cartista sobre os operários. É possível que a referência às tarifas seja sobretudo uma advertência a Friedrich List, que morrera no ano anterior, e seu sistema nacional da economia alemã, baseado sobre a organização de barreiras alfandegárias fechadas como fundamento da prosperidade. Se isso é verdade, relaciona o manifesto com a literatura econômica emergente na América, o famoso relatório sobre a manufatura de 1791 de Alexander Hamilton, por exemplo, e os trabalhadores de Henry Carey, que Marx e Engels analisaram cuidadosamente, sem, no entanto, se convencerem de que os protecionistas tivessem encontrado a solução para a questão central das relações de produção. O que rejeitavam era a famosa doutrina da harmonia de interesses entre o capital e o trabalho, que, embora Adam Smith no início e John Stuart Mill no fim da primeira metade do século da economia política clássica já houvessem mostrado suas falácias, era ainda a principal razão de pressão contra os sindicatos. Os homens de boa vontade, declara o manifesto, não poderão construir uma sociedade cuja justiça se resume numa filantropia paliativa. O que deve ser mudado é nada menos do que o sistema global de relações produtivas. De um certo modo, o fim do capítulo sobre literatura socialista, que trata do que o manifesto chama de escritores crítico-utópicos, é um pouco decepcionante. Frisa com propriedade que a literatura dos primeiros movimentos proletários apresenta uma descrição fantasiada ou fantasista da sociedade futura e encara os trabalhadores mais como uma classe sofredora do que como uma classe revolucionária. Utiliza, em geral, princípios éticos situados além do antagonismo de classes e procura mudar a sociedade por meios pacíficos e por experiências em pequena escala. O manifesto admite que Babeuf, Owen, Cabet e Fourier atacam os fundamentos de sua civilização, fornecendo materiais de grande valor para esclarecer os operários, mas suas proposições são encaradas como tendo um sentido puramente utópico, e embora admitindo-se que fossem em muitos aspectos revolucionários, seus discípulos sempre formam seitas reacionárias. Procuram, portanto, e nisto são consequentes, relendo. Mas suas proposições são encaradas como tendo um sentido puramente utópico e, embora admitindo-se que fossem em muitos aspectos revolucionários, seus discípulos sempre formam seitas reacionárias. Procuram, portanto, e nisso são consequentes, escrevem Marx e Engels, atenuar a luta de classes e conciliar os antagonismos, caem na categoria dos socialistas reacionários ou conservadores descritos acima, e só se distinguem deles por um pedantismo mais sistemático. Afirmam que eles se tornam opositores violentos da ação política da classe trabalhadora, como os seguidores de Owen, que combatem os cartistas e os de Fourier.
que combatem os reformistas. Possuem uma fé supersticiosa e fantástica na eficácia miraculosa de sua ciência social. Os pontos positivos são admitidos de má vontade pelos dois, e grande parte da crítica é de fato injusta. Injusta em relação a Babeuf, a quem, por intermédio de Buonarroti, Marx e Engels tanto devem. Injusta para com a obra de Bronterre O'Brien, com os notáveis progressos sindicalistas conseguidos por John Doherty e com aquele que escreveu no Poor Man's Guardian, em 1831, que Beer, o historiador minucioso do socialismo britânico, nos faz considerar um operário autodidata. Não há dúvida de que é justo admitir-se que Owen e Saint-Simon, Hodgkin e Fourier, com toda a sua compreensão perspicaz das condições sociais, nunca tiveram fé suficiente na classe trabalhadora como capaz de alcançar sua própria emancipação e nunca manifestaram suficiente interesse na ação política a ponto de estudar a natureza e o funcionamento do poder estatal. Porém, deve-se comparar essa crítica com a homenagem aprovada por Marx, prestada a Owen, Saint-Simon e Fourier por Engels em 1874, em seu prefácio à segunda edição do livro do artigo que escrevera em 1850 para o New Richards Zeitung, sobre a revolta camponesa do século XVI na Alemanha. Assim como o socialismo teórico alemão nunca escreveu que repousa sobre os ombros de 3 homens que, apesar de suas noções fantasiosas e de seu utopismo, situam-se entre os mais eminentes pensadores de todos os tempos, e cuja inteligência antecipou inúmeras ideias que são hoje cientificamente comprovadas. Também, o movimento operário na Alemanha não deve esquecer que se desenvolveu com o apoio dos movimentos ingleses e franceses, dos quais pôde aprender a experiência sofrida, podendo agora evitar os erros então inevitáveis. Sem os sindicatos ingleses e as lutas políticas dos operários franceses, sem o grande impulso dado principalmente pela Comuna de Paris, onde estaríamos agora? E esse elogio repete-se no prefácio magistral que Engels escreveu para a edição inglesa de 1892 em sua obra Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Nota 23, publicado no Brasil pela editora Global em 1980. Embora toque nos mesmos pontos que o manifesto, o faz numa perspectiva muito mais justa e profunda. O socialismo científico não é um produto exclusivamente alemão, mas um produto internacional, como escreveria mais uma vez Engels. Qual a razão dessa mudança? Penso que seja a intenção de mostrar no manifesto que o verdadeiro socialismo é uma espécie de fantasioso socialismo utópico, não podendo ser encarado como científico. Marx e Engels subestimaram em 1847 as contribuições dos utópicos porque a vitória sobre os homens como Gramm e Hess na Alemanha ainda não se completara, e a opinião que tinham de seus predecessores era parte de uma polêmica na qual ainda não estavam certos da vitória. Em 1878 sobrepujaram o adversário, mais ainda em 1892, e puderam ser mais generosos com aqueles que estabeleceram as bases do edifício que tão bem souberam construir. É essa, em essência, a atitude do próprio Marx, quando tenta determinar sua contribuição pessoal à filosofia socialista. Nota 24. Cartas a Kugelmann, Londres, 1934, 12 de abril de 1871, no Brasil, Paz e Terra, 1974.